Vamos ter uma aula de história agora para a nossa avaliação, que será na sexta. E nossa prova vai corresponder ao capítulo 7, aí a partir da página 93. Tá bom? Então, do nosso livro didático, e a partir da 93, nós temos aí um assunto que vai falar sobre América no século XIX. A gente vai ver um pouquinho sobre a América, né? Esse grande continente onde nós moramos. Fica dividido em 3 pedaços: América do Norte, América Central e a Grande América do Sul. Aqui nós temos Canadá, Estados Unidos e México. Antigamente era chamado de Nova Espanha, mas hoje é México. Nós temos na América Central países como Jamaica, Honduras, El Salvador, Haiti e Costa Rica. E nós temos na América do Sul, além do Brasil, nós temos Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia e Venezuela. E também Guiana Francesa e a outra Guiana, o Suriname também. Então é o seguinte, nós temos aí a grande maioria de idiomas de países que falam na América do Sul, ou na América toda, né? Temos o espanhol como o idioma de maior quantidade de falantes, né? Vamos dizer assim. Países que falam espanhol: México, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Costa Rica, enfim, países que falam inglês: Canadá, Estados Unidos, Jamaica. Um país que fala português somente o Brasil. Só o Brasil na América todinha fala português. Tá bom? Então nós temos aí o grande continente americano. E nós temos aí a América Espanhola, que é exatamente essa parte que eu falei para vocês, que são países que foram dominados por Espanha, ou regiões que foram dominadas pela Espanha, né? Isso é América Espanhola, tá bom? Esse grande país que acabou influenciando culturalmente grande parte do continente, quase toda a América do Sul, América Central e também um pedaço da América do Norte. Isso aí é a chamada América Espanhola. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram aqui os nativos, né? Ou seja, aquelas pessoas que viviam no continente, que eram chamados pré-colombianos. Esses nativos, eles acabavam que eles tinham seus costumes, sua cultura, seu modo de vida, que foi, digamos assim, meio que interferido pela Espanha e sua corte, né? E seus interesses capitalistas e mercantilistas. Olha só, quando eles pegavam os índios, eles logo tinham o interesse deles, era o interesse econômico, de escravizar os índios. E utilizavam um dos métodos, era a mita, que é um método usado para escravizar, né? Escravizar índios por meio de rodízio. Eram índios que eram obrigados a trabalhar em minas, em montanhas, procurando metais preciosos, enfim, debaixo d'água, embaixo da terra também, né? Escavando túneis. E esses índios, eles, quando não aguentavam mais, eram substituídos exatamente pelo método da mita, o método de rodízio, de substituição do indígena. Tá bom? Com o tempo, a Espanha foi criando aqui os seus vice-reinados, que está aqui na página 94. Esses vice-reinados da Espanha, foi a Nova Espanha, que hoje corresponde ao México, Nova Granada, Peru e Prata. A região hoje corresponde a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então nós temos aí os vice-reinados espanhóis e nós temos os responsáveis pela libertação dos países aqui na América. Ou seja, então são também chamados libertadores da América, né? Simão Bolívar, San Martín, e teve outros também, tá bom? Teve enfim, os libertadores da América são chamados libertadores da América, né?
Então, com relação aqui à parte que fala dos Estados Unidos, nós temos aí algo bem interessante que é chamado de Guerra de Secessão. O que foi essa Guerra de Secessão, né? Foi a guerra entre o norte dos Estados Unidos, que era rico, industrializado e comercial, tinha uma burguesia muito forte, tinha um pessoal que mandava aí que era muito ligado aos ingleses, né? E o sul dos Estados Unidos, que era muito assim de exploração, escravocrata. O norte não, o norte queria o fim da escravidão por conta dos mercados que poderiam surgir, né? Enquanto o sul queria manter a escravidão. Então o norte e o sul começaram a sua guerra de secessão, uma guerra tão intensa, vencida pelo pessoal do norte. O sul perde e os Estados Unidos é unificado em um único país, né? Em uma única federação. Então o que ocorre aqui? Os escravos são libertados no sul e sobra aquele movimento racista chamado Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan ele serve para perseguir ex-escravos, e também todos aqueles abolicionistas também, né? Eles queimavam escravos, pessoas, queimavam casas, fazendas, eles tocavam o maior terror nos Estados Unidos. Aquele pessoal que andava mais ou menos assim, os tochinhos aí, todo coberto, né? Aqui com a tochinha na mão, já no ponto de queimar o povo todinho. Chamados Ku Klux Klan, né? É um movimento racista dentro dos Estados Unidos, principalmente na região sul, que foi onde os escravos foram libertados, e o pessoal resolveu então vingar aqueles fazendeiros que perderam seus recursos. Então, os Estados Unidos, uma vez unificados, tornando assim a grande confederação americana, eles resolveram então imprimir algumas doutrinas e algumas políticas que todos deveriam seguir. Por exemplo, a doutrina Monroe pregava que os Estados Unidos tinham o direito e o dever de zelar pelo continente americano. Por isso que chama de doutrina Monroe, onde o lema é América para os americanos. América para os americanos. Isso é chamado doutrina Monroe. Ou seja, só ele poderia zelar pelos interesses dos americanos. Os europeus não iam mais poder se intrometer dentro dos assuntos do continente americano, de acordo com a doutrina Monroe, né? E a outra política criada pelos Estados Unidos foi chamada Big Stick. Big Stick é um policiamento que os americanos faziam, um policiamento que os Estados Unidos faziam com relação aos demais países. Big Stick significa porrete grande, né? Violência, enfim, aquele que não obedecesse às determinações, os conselhos dos americanos da América do Norte, poderiam sofrer uma intervenção militar. O Brasil poderia sofrer intervenção militar, o Uruguai, qualquer um. De acordo com se os Estados Unidos dissessem sim e eles dissessem não, eles poderiam muito bem intervir militarmente, já fazendo isso politicamente. É chamada política do Big Stick. Não concorda com os Estados Unidos podem lançar uma punição para qualquer país da América que ele achar necessário. Isso aí é a chamada política do Big Stick. Então, com essa pequena aula, eu quero mostrar para vocês o quanto é importante você ver esse capítulo com cuidado, né? Leia as passagens mais importantes, veja até onde nós estamos situados. Bom, e uma boa sorte. Esse capítulo é bem pequeno, viu? Como vocês puderam perceber aqui, os assuntos são pequenos, você não vai ter nenhuma grande dificuldade também não. Você vai entender o que é um continente, que é uma região com muitos países situados, e estamos aí falando de continente americano no século XIX, tá bom? Então, falamos sobre a América Espanhola, sobre a Mita, sobre os vice-reinados da Espanha, sobre os libertadores da América. Falamos sobre as políticas americanas da América do Norte, como a doutrina Monroe, o Big Stick,
e o movimento racista do Ku Klux Klan, que foi gerado a partir da Guerra de Secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Tá bom? Então dá uma lida no capítulo, vê direitinho essa aula novamente e vamos que vamos. Boa sorte a todos. Um abraço do tio, até mais.